Aleluia. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu quero fazer até uma introdução em relação a esses 8 dias de propósito em busca de milagres. No capítulo 19, no verso 9. 19:9, estou na NVI. Está escrito: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa foi a pergunta do Senhor quando apareceu para Elias. Isso foi uma consequência de um estágio na vida de Elias, que ele tinha acabado de ter uma grande vitória, e ele recebeu uma ofensiva da parte do diabo, através da vida de Jezabel, e diz que ele temeu e fugiu. Interessante, né? Nós analisarmos isso. Depois de uma grande vitória, vem o contra-ataque do inimigo, ele absorve aquela palavra ofensiva e ele foge. Mas não era para ser o contrário? E eu fico me lembrando de Davi. Quando Elias veio com essa ofensiva em relação a ele, o que ele fez? Ele contra-atacou o gigante. Ele não importou com aquelas palavras de Golias. Ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Mas essa não foi a palavra de Elias. Diz que ele temeu e ele fugiu. E o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã? Justamente sobre continuidade em Deus. Eu estava orando pela ministração desta manhã, e na minha vida isso é bem comum, assim, Deus falar muito comigo através de sonhos, através de visões, através da palavra e através de sentimentos. Então o Senhor trouxe ao meu coração uma figura. Mas antes de aparecer essa figura, eu ouvi uma palavra muito nítida do Espírito de Deus. Uma viagem de carro. Uma viagem de carro. E eu falei: Senhor, eu estou aqui orando pela palavra e aparece essa frase no meu coração: uma viagem de carro. E aí eu pensei: será que o Senhor está querendo me levar para algum lugar? Será que o Senhor está querendo me transferir? Será que o Senhor está me dando a direção para me transferir o pastor Dança e a pastora Bel? Quem falou misericórdia aí? Mas aí veio essa frase no meu coração e eu continuei a orar. E o Senhor, Ele usa muito dessas questões, dessas situações, através de figuras de linguagem, através de parábolas. E quando essa frase ficou gravada no meu coração sobre, uma viagem de carro, na realidade o Espírito Santo estava me trazendo a figura de como é esse processo. Primeiro, nasce no coração de alguém esse desejo de ir em algum lugar. Depois ele vai se preparar para esta viagem. Ele vai tirar o carro da garagem, ele vai abastecer, vai calibrar os pneus, vai olhar o nível do óleo, ele vai ter todos os procedimentos necessários para uma viagem segura. Vai ver se o seguro está em dia, ele vai ver o combustível. Então há uma preparação. Mas quando esse carro sai da garagem em direção a esta viagem,
Da garagem até a saída da cidade, tem o percurso dentro da cidade. Quem dirige dentro da cidade sabe que há uma oscilação ou uma ida e vinda em relação à marcha do carro ou o funcionamento do carro a nível de necessidade de qual marcha colocar. Então, quando você está na cidade, é primeira, segunda, terceira, volta para a segunda, de repente para no sinal, primeira, né? Mas quando você pega a rodovia, né, na maioria do trajeto você põe primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Às vezes o engraçadinho vai falar, meu carro é automático, eu não preciso passar marcha, né? Mas o seu carro, ele passa marcha, ele passa automaticamente. Então, para quem tem um carro automático, deu uma risadinha, fala assim, você só não passa marcha, mas seu carro passa a marcha por você, né? Aí se você deu uma risadinha, quer dizer, você fica feliz com a zona de conforto, né? Mas é esse o caminho. Às vezes você fizer uma viagem aí de 300, 400 quilômetros ininterrupta, você vai ficar muito tempo na quinta o quê? Marcha. E quando não há nenhuma obstrução no caminho, quem já passou por aqueles na estrada, principalmente para ir para Maringá, é uma beleza. Aquela plaquinha de pare, siga, pare, siga. Quem já teve essa oportunidade? O Benhur já teve essa oportunidade? Pare, siga. Felipe, já teve? Pare, siga. Você também, Hugo? Não, né? O Hugo viaja tão pouco que nunca nem passou. Vai só sair para Maringá, Londrina, que você vai ver essas plaquinhas, né? Pare. Mas se não for isso, o que acontece? Grande parte da viagem você vai estar em quinta marcha, e quanto maior é a sua velocidade dentro do permitido, é bom falar, mais rápido você vai o quê? Chegar. Então é esta figura que eu quero que você preste um pouco atenção em relação ao que o Espírito Santo quer falar conosco, em relação ao texto que foi lido. Eu vou repetir. Ali entrou numa caverna e passou. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, dentro dessa figura de linguagem, se você fosse este carro, você estaria em qual estágio? Estou sem grana, bicho, até para abastecer, então meu carro vai continuar na garagem, né? Então, se for assim, você não pode planejar a sua viagem, né? Mas que estágio que você está? Você já fez todos os preparativos para esta viagem? Você não passa de segunda ou de terceira porque você tem medo da velocidade? Qual é o seu estágio hoje? Por que o Espírito Santo está falando conosco nesse sentido? Porque o Senhor quer que nós rapidamente possamos avançar em relação ao destino que Ele gerou para cada um de nós. E na maioria deste destino, a finalidade é espiritual e não natural. Aí você pode pensar, mas então o Senhor não quer que eu viaje, que eu não tenho lazer? Não estou falando isso. Eu estou falando que o legado mais importante que você precisa deixar é o legado espiritual. Eu preciso deixar para o meu filho um carro, eu preciso deixar para o meu filho 5 casas, eu preciso deixar para o meu filho um sítio, eu preciso deixar para o meu filho uma quantidade X da conta corrente. Depois que você for recolhido, for promovido, você não vai saber na essência ou na íntegra o que o seu filho ou sua filha vai fazer em relação a todo esse esforço seu de uma vida inteira. Agora, quando nós entendemos sobre o legado espiritual, aí eu tenho convicção que eu estou sendo promovido, mas a obra de Deus continuará na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, se você foi um bom discipulador para os da sua casa.
Você acha que deixar um legado espiritual é importante? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Você acha que deixar um legado espiritual para a próxima geração é importante? Sim ou não? Agora a segunda pergunta. E você está fazendo esse trabalho para deixar esse legado? Por isso esta figura deste carro em relação a esta viagem para o destino proposto. A diferença é que esse destino, ele já foi traçado para nós em cima das promessas. Deus tem um plano para mim, você pode até não conhecê-lo, mas Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua família. E é importante você entender isso. Então, quando o Senhor chega para Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Se a conversa do Senhor fosse mais prolongada, e o Senhor não tem essa característica, né? Mas ele falaria assim: eu não acabei de dar para você uma grande vitória no Carmelo? Eu não escondi você na palma da minha mão, quando Acabe o perseguia entre todo o território? Quando você disse, só eu fiquei, eu não disse, mas tem tantas dezenas de joelhos que não se dobraram a Baal. O que nós entendemos com isso? Que os planos de Deus são perfeitos e Ele está atento a todos os detalhes da nossa vida. Você pode repetir? Eu posso até não perceber, mas o meu Deus está atento a todos os detalhes da minha vida. E quando nós falamos isso da minha vida, ele inclui tudo que diz respeito a você, a sua casa, a sua família, a sua vida conjugal, as suas finanças, a sua vida profissional. Deus, ele está atento a tudo em relação a nós, meus amados. Mas nós passamos muitas vezes momentos de crises. E essas crises nos mostram que não quer dizer que alguém tem convicção em Deus, tem convicção na salvação, tem convicção de várias coisas espirituais, que ele não está sujeito a passar por oscilações espirituais. Então fique tranquilo, se você tem oscilações espirituais, está tudo certo. O que você não pode é fazer que estas oscilações espirituais, ela destrua a sua vida espiritual e nem o caminho que o Senhor projetou para a sua vida. E eu quero dividir esse texto de 1 Reis, capítulo 19, em 3 partes. Com atenção, a partir do verso 1 diz: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Nós sabemos que o diabo, ele é o quê? Mentiroso. Por isso ele é o pai da mentira. Dá uma cutucadinha assim, seu irmão. Mente não, viu, irmão? Senão você está traindo para perto de você situações difíceis. Então ele estava o quê? Mentindo através daquela palavra de Jezabel. Mesmo tendo experiência com Deus, mesmo diante daquela grande vitória, a Bíblia nos ensina que ele temeu. Não somente temeu, mas fez o quê? Fugiu. Ele temeu e agiu, mas agiu da forma errada. Ele fugiu. Pior do que ter fugido, temeu, fugiu e depois ele foi para dentro de uma o quê? Caverna. A outra figura: abre bem as janelas do seu quarto e a porta escancara
porque lugar de aprisionamento não é o seu lugar. Mas o inimigo, ele quer trazer esta situação, para que você, mesmo diante de tantas palavras de vitória, ele não vai ficar quieto. Ele não vai se acomodar e dar-se por vencido. Não, ele vai achar uma forma, ou tentar achar uma forma, de interromper este seu trajeto para o destino que Deus promoveu. Então, se nós voltássemos ali naquela figura do carro, da viagem, às vezes você já está tudo pronto, você já conseguiu o dinheiro para a viagem, o dinheiro para passear um monte lá na viagem, fez a manutenção do carro, está tudo certo. Você falou, agora é só bênção, aleluia. Aí de repente aparece o inesperado. Quando chega esse recado de Jezabel, no verso 3, então diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E na continuidade no versículo 4 diz, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? A morte. Ele pediu a morte. Provavelmente dentro dele ele diz, depois de uma grande vitória, eu não preciso passar por essa afronta. Depois dessa grande vitória, Senhor, eu já estou garantido, eu já fiz a minha parte, eu já cumpri a minha missão. Mas eu te pergunto, quem sabe rigorosamente desse tempo e o nível da sua missão é o Espírito Santo, é o seu Deus. Porque nós oscilamos, muitas vezes nós queremos desistir por causa das pressões, e isso é normal. O inimigo não vai se dar por satisfeito. Lembro que uma vez conversando com o bispo Genésio, que já foi promovido, o Senhor o recolheu, ele disse assim, uma coisa que eu admiro em você, bispo Saulo, e na bispa Mariene, é que vocês são perseverantes. Às vezes eu chego para o Jean e para a Fábio, às vezes nós fazemos uma célula ali, tem dia que tem 30 e tantas pessoas. Aí às vezes na próxima segunda tem 6, tem 7. Qual que é a grande, às vezes, tendência humana? É de falar, mas não é possível, eu estou aqui me doando. As pessoas precisam de Deus, eu os conheço, eu sei o quanto eles precisam ser transformados em várias áreas de sua vida. E aí o inimigo sopra, vai cuidar da sua casa. Você fica te levando seus filhos aí com frio para a célula. O povo chega no Jean, em vez de falar Pai do Senhor, eu já pergunto, trouxe café? Porque o café do Jean é famoso, né? Assim é no grupo dos homens, né? O Jean chega, em vez deles falar, ô meu irmão, e o café? Veja. Mas é uma característica do ser humano de querer receber mais do que dar em troca. Mas o que está escrito na palavra? É melhor dar do que receber. E esse dar com entendimento é a resposta do chamado. O dar com esse entendimento é a resposta do chamado. Ingratidão, não reconhecimento, é o que mais nós encontramos no ministério. Mas nós fazemos para um Deus vivo que jamais esquece de nós. E a sua paga é constante em nosso favor, em nome de Jesus. Então, se alguém está fazendo para receber louros, para receber elogios, ele está fazendo da forma errada. A Bíblia é tão clara que diz, se você se propor a emprestar,
tem o entendimento que você pode não o quê? Receber. Então a Bíblia nos traz ilustrações muito claras em relação a como deve ser o nosso proceder nessa caminhada com Cristo. Essa caminhada até deixar este legado é extremamente importante. Eu falo muito isso para os meus líderes. Liderança precisa ter saúde o quê? Emocional. Porque se o líder não tiver saúde emocional, ele vai oscilar cada vez mais. Porque ele vai se abalar em relação a palavras como aquela de Jezabel. Mas o Senhor sempre terá uma palavra diferente. Olha só, quando ele pede a morte, o que acontece? Verso 5: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma, ou levanta-se e fortalece. Elias olhou ao redor, ali junto à sua cabeça, e havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha o estágio que ele entrou. Não preparou o pão, não preparou o alimento, não preparou a água, só estava pedindo a morte, e o Senhor proveu. Esse lugar é casa de provisão. Se você tem um alvo, se você tem uma expectativa, você está no lugar certo, você está no lugar que haverá respostas aos seus pedidos, em o nome de Jesus. Tome posse desta palavra. Ah, mas eu acabei de receber uma afronta. Você é mais que vencedor. A sua resposta irá chegar. Não dê ouvidos para essas mentiras, para que o seu trajeto seja concluído. O Espírito Santo está falando comigo e com você. Não é algo que é só para você. Os grandes heróis da fé receberam posições de afronta difíceis, mas o que nós vemos que o Senhor jamais deixou eles na chapada, o Senhor não deixou eles na mão, sempre eles prevaleceram para que o nome de Deus fosse glorificado. Essa palavra que você tem que receber no dia difícil, no dia que vem essa figura de você pedir a morte. Lembre-se daquele que te fez a promessa e vai fazer ela acontecer na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Toma posse? Quem toma posse? Aleluia! Então diz: levanta-se, levanta-se novamente. E depois que ele recebe essa palavra, fortalece-te, coma, receba a minha palavra. Ele vai para onde? Para a caverna. Às vezes o tempo da caverna, ele vai além do tempo que é o permitido. O que quer dizer isso? Às vezes a gente tem essa oscilação, mas tem o Espírito Santo perto, nós vamos ser protegidos. Agora, se nós vivermos esse momento prolongado, aí a mensagem que você está passando é o quê? Eu quero substituir a minha proteção, porque eu entendo que o meu Deus não está me protegendo e eu estou vivendo isso. Que é isso, bispo? Eu jamais falaria isso. Quando você diz: onde estás tu, que a minha oração não passa desse teto? É o que você está fazendo. Quando você acha que Deus está demorando a fazer na sua vida, operar na sua vida, trazer respostas, você não vai se culpar, porque a sua vida emocional já está arrebentada. Você vai transferir a culpa para quem? Para Deus. Com aquele discurso: mas o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer tudo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer tudo. Claro que pode. Mas por que Deus fez o homem? Para ele ser sua imagem e semelhança, mas para ele ser o quê? Aprovado para representá-lo.
Eu preciso ser aprovado para ser representado. Porque se eu não for assim, eu vou ler a Bíblia salteado. Sabe como é que você lê a Bíblia salteado? Aquela pessoa que faz assim. Se alguém tem essa mania, é mera coincidência, tá bom? Vê o que Deus quer falar comigo hoje. Alguém aqui faz assim? Não, né? É mera coincidência, tá bom? Aí, você lê a Bíblia todos os dias. Um versículo pelo menos eu leio. Mas como é que você vai entender só um versículo? Não, o que eu preciso entender é o que Deus quer falar comigo. Deus pode falar só num versículo? Pode sim ou não? Mas o Senhor quer que você conheça a palavra inteira. O Senhor quer que você conheça tudo sobre Ele. E Deus, com todo respeito, Ele pode fazer, mas Ele não quer que Ele te fale através do... Deus quer que a Bíblia seja uma constante nos seus dias nesse trajeto. Porque Ele quer falar continuamente para você. Você que está perto de alguém que pode abraçar, está em família, ou homem com homem, fala assim: Deus quer falar com você. Deus não quer que você se abata por palavras mentirosas. Visualize as vitórias. Seja grato pelas vitórias que o Senhor tem dado. Às vezes essa pessoa num ano, ele esquece, mas ele já teve 15 testemunhos para dar. E teve uma coisa que não deu certo. E a grande tendência é ele lembrar daquela uma coisa que não deu certo. E esquece as outras 15 que o Senhor fez. Porque se não tivesse feito, às vezes ele nem estaria no caminho do Senhor. Deus não é muitas vezes igual ao seu amigo mais próximo. O que quer dizer esse amigo mais próximo? Por mais próximo que ele seja, ele pode te decepcionar, sim ou não? Sim ou não? Às vezes um integrante da sua família pode te decepcionar, sim ou não? Mas o seu Deus jamais vai te decepcionar. Uma vez eu vi alguém falando isso para o outro assim, e ele falou: rapaz, eu te amo tanto, eu nunca vou te decepcionar. Eu olhei aquilo lá assim, não demorou 3 meses, ele decepcionou a outra pessoa. Agora, em quem nós confiamos, é o mesmo que foi lá e proveu o pão. Em quem nós confiamos, foi aquele que o acordou e disse: se fortaleça, tem uma grande jornada para acontecer na sua vida. Quanto mais rápido houver o entendimento, mais rápido será a vitória. Então, abra o seu coração para este entendimento. Então o Senhor aparece para Elias, e olha só a palavra de Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Interessante, né? Olha só o que ele diz para o Senhor com toda convicção: sou o único que sobrou. Olha só a resposta. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor, Ele vai e entra dentro daquela caverna, e Ele pega Elias pelo pescoço e tira Elias daquela caverna. É assim que está escrito? É assim que está escrito? A presença do Senhor queria tirar Elias de dentro da caverna. Deus quer tirar você de dentro da caverna.
O Senhor quer te chamar a colocar o seu foco naquele Deus, no Deus que já fez grandes obras na sua vida. Não estou falando em algo que ainda não aconteceu. O Senhor, em outras palavras, está dizendo: larga a mão de ser ingrato comigo, porque eu jamais te abandonei. Não seja infiel, acompanhe a minha fidelidade para contigo. E houve algumas manifestações naquele lugar. E no versículo 2: depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na parte de fora da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram todos os teus profetas à espada, e sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. Interessante que ele fica repetindo essa verdade. Uma verdade que não é o quê? Verdade. Sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração? Tem muitas pessoas que se apoiam em verdades que são mentiras, como se fosse uma morfina para acabar com a dor, ou os aparelhos que não podem ser desligados para continuar vivo. Mas saia da sua verdade e entre na verdade do Senhor na sua vida. O Senhor já estava dando prova, o Senhor já estava mostrando: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E no verso 15, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jaú. No entanto, fiz sobrar. Olha só a resposta de Deus, depois que Elias já tinha falado várias vezes: só eu fiquei, só eu. Deixa eu fazer uma pergunta: você já fez essa pronunciação? Só eu que sofro desse tanto. Eu olho ali para aquelas pessoas, tem uma semana de caminhada na igreja com o Senhor, e ele não sai do altar dando testemunho. Eu fico olhando para as pessoas que não conhecem nem a Deus, está de carro novo. Eu olho para as pessoas que é ingrata para a mãe e é promovido no trabalho. Repete bem alto comigo: Kairos. De novo: Kairos. Agora pergunta para o irmão que está lá: o que quer dizer? O que quer dizer? As coisas vão acontecer no tempo determinado de Deus. O Senhor quer que o Kairos chegue, mas eu preciso fazer a minha parte para chegar ao fim do trajeto planejado, que é chamado herança na minha vida. Eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro, é direito meu. Eu preciso me apropriar desta palavra. O plano de Deus, o Senhor já estava pensando em Eliseu para poder substituir, não para substituir, para pegar o bastão de Elias. E ele pedindo a morte: eu vou te recolher, eu vou te promover, mas no meu tempo, não no seu tempo. Porque se você perder a vida fora do meu tempo, não foi eu, foi o inimigo que conseguiu te destruir.
Você quer terminar a sua jornada? Você quer concretizar o destino final? Então volte. Eu ainda tenho uma missão para você. Unja Jeú. Unja Eliseu. Aí eu vou te dar descanso. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Seja obediente até o final, porque o Senhor vai te dar descanso. Seja obediente até o final. Não oscile. Deixe o legado. Não se incomode com a transição. A transição não é o final. Não é o início, nem é o final. No meio do caminho, o Senhor pode consertar a sua rota. Pode ou não pode? Então não antecipe o veredito, pedindo o final segundo a sua limitação carnal. Peça que o Senhor cumpra fielmente aquilo que Ele planejou na sua vida. Você pode ficar de pé. Em nome de Jesus. E Ele disse: eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Esse foi o propósito do desafio. E eu quero crer que o Senhor está usando essa palavra introdutória da campanha do desafio de Elias, para te desafiar a fazer esses 8 dias de jejum. O Senhor quer te desafiar a sair da zona de conforto. O Senhor quer te desafiar para o milagre que você diz que precisa, você alcançá-lo por merecimento e não por misericórdia. Pense nisso. Ore sobre isso. Não faça só aquilo que não te custe nada. Uma semana vou ter que gastar mais gasolina. Uma semana não é o ideal. Então faça no online. Mas ouça o alimento que vai encher o seu coração do propósito divino. Em nome de Jesus.